Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu quero falar especificamente por que você deve investir em bitcoins, ou pelo menos começar a estudar e pensar nesse investimento. Se você não é assinante do meu canal ainda, deve ter um botão aqui embaixo, você clica lá para se inscrever, clica no sininho, porque assim você vai receber conteúdos, né, de qualidade antes de todo mundo, né, antes da concorrência. E assim aproveitar algumas oportunidades aí do mercado. Bem, eu estou lendo um livro, que é esse livro aqui, ó, A Caminho da Ruína, né, que fala sobre uma possível nova crise, né. Aquelas pessoas que já vêm acompanhando o mercado financeiro têm reparado que nós tivemos algumas crises anteriormente, né? Tivemos a crise de 2000 das .coms, depois tivemos a crise de 2008 e essa crise agora que o Brasil está passando, né? Que não é só crise financeira, mas nós temos uma crise política, uma crise de gestão, uma crise de liderança. Isso faz com que a gente fique com as antenas ligadas. Nessas últimas semanas aí nós temos visto a Bolsa de Valores subindo aqui no Brasil, algumas ações também subindo bastante, algumas empresas subindo, mas a gente que está no dia a dia, a gente percebe que isso não é real. O desemprego ainda está muito grande, as empresas não estão contratando como antes, o consumo ainda está retraído, e existe uma série de fatores, né? Não só no Brasil ainda, de falta de confiança, né, do mercado, tanto não só aqui no Brasil, mas também lá fora, em outros países. E aí você diz, tá, Rodrigo, mas o que isso tem a ver com os bitcoins? Tudo. Por quê? Porque o que acontece? O Bitcoin ele tem um foco disruptivo, né? Ele veio exatamente para andar na contramão da economia tradicional, que é aquela economia que a gente conhece, que é através do dinheiro, através, né, do real, do dólar e outras moedas que existem, né? O Bitcoin ele é disruptivo. Primeiro, que ele não é controlado por nenhum banco central. Então isso faz com que a moeda seja a moeda do mundo, né? Todos nós somos dono da moeda. Ela não é uma moeda apenas de um país, é uma moeda do mundo. Uma outra coisa legal dos bitcoins é que ele vai ter uma limitação de impressão, né? Que na realidade no Bitcoin a gente chama de mineração. Então, quando foi feito a moeda, que desenvolver a moeda, foi feito com a ideia de um modelo matemático, onde para que você possa criar novas moedas, você tem que minerar. Como se fosse, vamos usar a analogia, aquela pessoa que vai lá minerar ouro, né? E aí transforma ele numa pedra, depois lapida para transformar numa joia. No caso dos bitcoins, existem os mineiros que vão minerar aquele bloco para a partir daquele bloco se tornar um bitcoin, a moeda, né? E aí essa moeda ela pode ser comercializada. Quem comercializa essas moedas? Somos eu, você e outras pessoas que acreditam na moeda e também querem se preservar de uma possível futura crise. Por quê? Porque no momento que você guarda os seus bitcoins com você, ninguém pode te tirar esse bitcoin. E com isso, caso haja uma crise, através desse bitcoin você pode viajar para qualquer lugar do mundo e estar utilizando ele como uma moeda de troca, né, para comprar um serviço, produto, para você se manter. Inclusive isso vem ocorrendo em alguns países. Eu estou aqui no Brasil e na Venezuela existe uma grande crise e existem pessoas utilizando o Bitcoin para se manterem, né, sobreviverem lá. Tá, Rodrigo, mas essa crise ela é possível? Se a gente for analisar em questão de fundamentos, muitos países de fora, países da Europa e o próprio país dos Estados Unidos, Japão, está trabalhando com juros muito baixos, né? Quando houve aquela crise de 2008, eles, para incentivar o emprego, para minimizar a crise, eles colocaram os juros muito baixos, praticamente a zero, para que incentivasse o dinheiro, a circulação do dinheiro e incentivasse o crédito. Com isso fez com que as pessoas fossem para a rua para solicitar crédito e colocar mais dinheiro no mercado para comprar, para consumir, por aí vai, para a economia rodar.
Isso por um lado é bom, mas por outro lado faz com que uma grande quantidade de dinheiro vá para a circulação. Então os Estados Unidos ele imprimiu muito mais dinheiro do que nas outras crises. A dívida dos Estados Unidos é uma dívida muito grande, né? A dívida externa dos Estados Unidos, né? É muito grande, muito grande. E se houver uma possível futura crise, né, caso haja, a probabilidade é muito grande de haver congelamentos dos nossos dinheiros, né? E talvez vai ser pior do que aquele que os nossos pais sofreram na época da era Collor. Vai ser muito pior, porque se todo mundo for no banco para sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então há uma possibilidade muito grande do banco congelar os nossos dinheiro. Ah, Lívio, você está colocando terror psicológico, isso vai acontecer? Não, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas existe uma certa probabilidade. Hoje, se a gente analisar a questão da economia, as coisas não vão bem, né? Existem muitas coisas ainda desestruturadas no mercado financeiro. Muito dinheiro que foi sendo impresso. Se analisar o gráfico em si das moedas, né, as moedas fortes como o dólar, ele já vem há anos perdendo valor. E aqui no Brasil não é diferente. Não é diferente. A gente está numa das piores crises que a gente já passou. Agora tendo uma certa euforia no mercado a bolsa, né, brasileira, mas se você analisar no dia a dia, não tem muito fundamento das empresas estarem com essa alta, o índice Bovespa está subindo tanto. A gente está analisar o dia a dia. No dia a dia o desemprego ainda está muito grande, existe os estados falidos, administração pública falida, saúde, educação e por aí vai. Então, na realidade, a gente está vivendo meio que numa Matrix, né? Meio que numa Matrix. E aí muitos dos bancos, muitos dos líderes a nível mundial, como está percebendo que a sociedade, as pessoas mais jovens estão começando a buscar conhecimento e não ficarem no efeito manada, estão estudando outras alternativas, né? E uma das alternativas é os bitcoins. Também existem outras, né? Tem como você, por exemplo, investir em ouro. Eu tenho um amigo que é o Leonardo Nunes, do canal Trader for Life, ele fala muito sobre isso, né? Sobre investir em ouro, sobre a questão de investir, sobre a crise do dólar. Ele tem uma parte que ele fala sobre a crise do dólar muito bacana, eu te aconselho a seguir ele lá também, o Leonardo. E aí deixa lá um comentário lá, Leonardo, eu sou amigo e fã lá da Universidade do Bitcoin, ele indicou o seu canal, tá bom? Mande um abraço lá para ele, pro Léo. Então, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da crise do dólar, inclusive ele já vem falando sobre isso já há um bom tempo atrás. Então, a gente vê que hoje existe um grande medo, né, dos grandes bancos, dos grandes ricos, né, que detêm o mercado financeiro nas mãos, que manipulam o mercado financeiro, estão com medo das criptomoedas, porque as criptomoedas estão crescendo, as pessoas estão começando a buscarem conhecimento por conta própria, não ficar no efeito manada. Com isso faz com que os bitcoins cada vez cresçam. Por quê? Por causa da ideia de não ser controlada por nenhum banco central. Isso ajuda na questão da inflação, porque não tem como o Banco Central chegar lá e imprimir para inflacionar a moeda. A gente tem a questão da escassez da moeda, que no máximo vai ser 21 milhões de bitcoins que vão existir. A tecnologia blockchain por trás é uma tecnologia disruptiva, uma das tecnologias mais seguras do mundo e transparente, né? E todo o conceito que o Bitcoin traz por trás, né? Hoje, você com Bitcoin, você tem uma reserva. Se acontecer alguma crise, alguma coisa, você tem pelo menos alguma coisa para você se manter. No caso do dinheiro, né, como real, dólar, euro, talvez você não tenha essa possibilidade. Então, o que eu penso? Pensando a médio e longo prazo, eu acredito muito no Bitcoin. Eu demorei um tempo para entrar no Bitcoin. Eu entrei só em dezembro de 2016, mas mesmo assim, entrei num bom momento ainda. Hoje, se eu fosse vender, né, os meus bitcoins, eu já teria uma média aí de mais de 600%, 700% de lucro. E eu ainda vejo que o Bitcoin tem muito potencial de crescer ainda mais. É evidente que quando você vai investir num mercado como esse, é importante você estudar um pouco, você acompanhar o mercado. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu ensino sobre o mercado, então você pode participar. Eu tenho também o meu grupo do WhatsApp, você pode clicar aqui embaixo e fazer parte do meu grupo do WhatsApp. É sempre importante você conhecer o mercado, né? Não dá para você entrar o mercado de sola e entrar alavancado.
Eu sempre digo o seguinte, que você primeiro você tem que estudar e segundo você também tem que entender qual é o seu objetivo, qual é a sua meta financeira, né? Eu como coach financeiro atendo muitas pessoas e eu vejo que muitas vezes as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas ganham dinheiro sem propósito. E é importante você ter um propósito no ganhar dinheiro. A partir daí você tem uma meta. Então aí você vai fazer uma carteira de investimento. Normalmente você vai deixar entre 70% a 80% em algo mais seguro e 20% entre médio e alto risco, né? Você vai pegar 20% do teu patrimônio e vai investir em algo de médio e alto risco. Só que para isso você tem que ter conhecimento, você tem que buscar conhecimento, uma consultoria, buscar alguém que entenda, ou você estudar por conta própria. Aí ver o que é melhor para você. Por que eu falo do Bitcoin? Porque eu entrei no Bitcoin, continuo posicionado no Bitcoin. Eu no início do ano eu tinha falado que o Bitcoin talvez bateria os 20 mil reais. Muita gente falou que eu era maluco. E os Bitcoins, há menos de um mês atrás, bateu 19 mil. E eu acredito que talvez até o final do ano ele chegue já a quase 30 mil reais. Eu acredito nisso, né? Se não bater final do ano, bate aí início do ano que vem. E eu acredito que a tendência do Bitcoin é cada vez mais aumentar. Por causa da ideia do Bitcoin, né? E não é porque o Bitcoin vai valer, vamos supor que o Bitcoin vai valer 100 mil reais. Não é isso que vai deixar das pessoas usarem o Bitcoin, porque o Bitcoin você pode comprar centavos, né, dele. Então ele sempre vai ser acessível para que as pessoas comprem. Porque você com 10, 15, 20 reais você vai poder comprar os Bitcoins sem nenhum problema, mesmo ele valendo 100 mil reais. E a ideia do Bitcoin, né? Não adianta, se a gente analisar hoje o mercado e a nova geração, né, que é os milênios, que são os nascidos de 2000, que estão entrando no mercado de trabalho agora em 2018, essas pessoas elas estão cansadas de pagar impostos e não terem nada em troca. Elas estão muito adeptas às fintechs, né, aos bancos eletrônicos, a mexer com a internet, ser independente. Eles são mais rebeldes, eles não são como os nossos pais que procuravam trabalhar na mesma empresa, né, entrava e morria na mesma empresa. Essas pessoas elas procuram sustentabilidade, qualidade de vida desde o início da empresa. Então, muitas vezes, eles vão trocar de 5, 6, 7 empresas, né? Eles não estão presos a uma só. E eles gostam dessas coisas disruptivas. Então, a tendência, com o tempo, a sociedade mudando cada vez mais e procurando essas formas diferentes de lidar com o dinheiro. E o Bitcoin, ele entra muito nesse quesito, né? De atender essa nova geração que está surgindo agora no mercado de trabalho. E além disso, como eu falei, se houver uma possível crise, que existe uma grande probabilidade de haver uma nova crise financeira mundial, você com Bitcoin, você de alguma forma você vai se precaver. Então é sempre importante você estar posicionado de um lado e posicionado do outro, porque caso uma coisa dê errado, você consegue se manter do outro lado. Existe a possibilidade de você investir em ouro também. Meu amigo Leonardo lá da Trade for Life também fala sobre isso. E eu indico investir nos bitcoins, uma pequena parcela, porque eu acho mais fácil de você estar comprando os bitcoins e deixando guardado do que o ouro. Isso na minha percepção, que eu também não entendo muito sobre isso, tá? Então é isso. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você, né? Hoje o vídeo foi um vídeo um pouquinho mais teórico, mas eu parei hoje, né? Hoje é dia 28/9, 11 horas da noite. E mesmo eu cansado, eu separei aqui um tempo para gravar esse vídeo para você. Você que me acompanha, você que é meu aluno, que deixa o like, que me acompanha nos grupos do WhatsApp, porque eu sei que é uma informação importante e eu vejo que cada vez mais os bitcoins estão incomodando os grandes bancos, os ricos, né, em todo o mundo, porque é uma forma disruptiva, é uma forma de trazer uma distribuição de renda para aquelas pessoas mais simples, mais humildes, e oportunidades também de fazer dinheiro também. Então, queria deixar esse vídeo aí para você, essa mensagem. Deixa seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, o que você acha sobre isso, o que você acha do Bitcoin, qual a sua opinião, sobre uma possível nova crise a nível mundial, se você acredita nisso, se você não acredita, enfim, deixe seu comentário, deixe seu like, e se você não é assinante do meu canal, se inscreva no meu canal, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou deixar o link também do grupo aqui do WhatsApp para você participar, onde eu converso sobre bitcoins, a gente conversa bastante sobre trader, como operar no mercado de criptomoedas, e será um prazer também te receber lá, tá bom?
Deus te abençoe e a gente se fala. Até mais, tchau, tchau.